estamos nos aproximando do final do assunto, do final do bimestre e, por consequência, do final do ano letivo. Então, vocês, quem tiver um atraso de envio de algum material, já agiliza, faz isso, porque na próxima semana eu vou dizer o que é que vocês vão fazer com este assunto, a atividade que vocês vão me enviar, valendo como nota da prova. Então não deixa de organizar o material de vocês, para que a gente tenha as atividades prontinhas, tudinho, para fechar a nota, quando terminar o quarto bimestre, tá bom? Então, question tags, nós sabemos que são tipo uma resposta pequenininha que você coloca no final da frase. Ela inicia-se pela vírgula e acaba com a interrogação. A sentença inicial estando na afirmativa, eu faço essa respostazinha do final na negativa. Quando a sentença inicial está na negativa, eu faço afirmativa. Então é sempre esse oposto, de afirmativa, negativa. Negativa, afirmativa. É sempre essa troca, tá bom? Não esquecendo de algumas regras, a gente já tem um bocado aí falando sobre os auxiliares, né? Que esses verbos que não podem faltar nas question tags. O que a gente vai fazer hoje, na verdade, é só dar prosseguimento, já que ele tem aquelas regras básicas de funcionamento, mas ele também trabalha com algumas observações, algumas exceções. E é isso que a gente vai observar na aula de hoje, tá bom? Então, o que é que a gente vai ver hoje? Casos especiais de formação de tag question, né? Lembra que eu disse também que isso às vezes aparece question tags? Eu até já me acostumei a sempre estar pronunciando question tag, mas muitos autores colocam tag question, não tem problema não, tá? Não é erro não, isso é só uma divergênciazinha entre um escritor e outro. Então vamos ver aqui alguns casos especiais dessas question tags. Por exemplo, question tag é após verbo no modo imperativo. Olha, o imperativo é como se fosse uma ordem, uma sugestão, um comando, tá? Tem aquele tipo de imperativo que o emissor, ou seja, o cara que dá a ordem, manda fazer, mas ele não faz. Tem aquele tipo de imperativo que o emissor dá a ordem, ele também faz. Então, é essa situação, tá bom? Então, quando essas question tags são posicionadas depois de uma frase com verbo no modo imperativo, olha como elas são feitas. Usamos o will ou would para essas question tags, assim, exemplo. Lock the door. Tranque a porta. Não é uma ordem, não é? Esse verbo aqui não está no imperativo, ó. Lock the door. Então, will, tá? Por que will? Quando eu digo assim, fecha a porta, eu estou dando a ordem a quem? A você. E se eu dissesse assim, fechem a porta, era vocês. Em inglês, quem é ou você ou vocês? É o pronome o quê? O pronome you. Não mudaria aqui se eu estivesse dando a ordem a uma pessoa ou para várias pessoas. Não mudaria, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Close the window. Wind you. Fecha a janela. Você poderia. E quando é que eu devo usar esse will? Quando é que eu devo usar esse you? Aqui a gente tem, ó. Quando as question tags são informais, tá? Informais é aquela que não traz tanto traço de obrigatoriedade, tá? De norma culta, de norma padrão. Então eu posso usar o please, ó, ou ok, ó. Bring me a napkin, please. Traga-me um guardanapo, por favor. Please, né? Please. Stop annoying me. Para de me chatear, ok? Então, porque essas aqui são question tags o quê? Informais, tá? Mais simples. O que é formal é mais complexo, tem mais norma, tem mais exigência. O informal é mais solto, é mais da linguagem coloquial do dia a dia. Agora, question tags após expressões que indicam opinião. Então, quando a frase antes da vírgula apresentar uma expressão que indica opinião, como I don't think, I suppose, I feel, I guess, basta ignorar a expressão. Ignora essa expressão e vai lá para aquela parte normal, onde tem o verbo, onde tem o auxiliar, que funciona.
Ó, passa o restante da frase para a interrogativa e assim saberá qual verbo usar para formar a question tag. Exemplo. I think she is very nice. Eu acho. Não é uma questão de... Essa daqui não está dizendo que indica opinião, né? Um pode achar, o outro pode não achar. Então é opinião. Eu acho que ela é muito legal. Aí o auxiliar. Aqui é afirmativa. Então qual foi o procedimento? Colocar o auxiliar, né? O auxiliar junto com a partícula de negação, nota abreviada, e o sujeito que é quem? She, padrão normal. Então, você observa se essas expressões conterem, assim, a opinião, então você já vai utilizar o princípio normal, diferentemente dessas daqui, né, que essas daqui, elas trazem o verbo no imperativo. É uma ordem, é um comando, é uma sugestão, é um pedido, é um conselho, tudo isso envolve imperativo. Agora, a question tag é após sugestão. Então, veja só que a gente vai trabalhando 3. A gente vai trabalhando verbo no imperativo, vamos trabalhando opinião e agora passa a ser o quê? Sugestão. Quando a frase anterior à vírgula utilizar a palavra let's, tá? É nesse caso que eu falei aqui, ó, porque quando você manda alguém fazer alguma coisa, você não usa let's. Esse let é como se fosse let us, que é o pronome objeto referente ao pronome de primeira pessoa do plural, nós. É como se eu dissesse assim, fecha a porta. Aí você vai fechar a porta. Mas se você diz, vamos fechar a porta, é porque eu também vou. Então esse let normalmente indica primeira pessoa do plural. Para expressar uma sugestão, a question tag deve ser feita com shall we, tá? Shall we, ó. Vamos. Que tal? O que você acha? Então esse shall vai aparecer desse jeito aqui, ó, porque não é singular. Já no de cima não, no de cima era singular, né? Então, olha o exemplo. Let's invite them, shall we? Vamos convidá-los. O que você acha? Então, tá vendo aqui, ó, shall. Por que we? Porque esse let's aqui, gente, está indicando primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? O we. Como aqui está se referindo a uma sugestão, então, o que é que se utiliza? Shall, tá? Agora, question tag após o uso de pronomes indefinidos. Tá? Então, a gente tem aqui alguns pronomes indefinidos. Ó. Everybody, todos. Everyone, alguém. Somebody, alguém. Someone, alguém. Nobody, ninguém. No one, ninguém. A tag question deve ser feita com o pronome pessoal they. Significa o quê? Eles, ó. Everybody loves going to the beach. Todo mundo adora ir à praia. Aí aqui que foi que veio? Todo mundo. Não é presente? Todo mundo adora ir à praia? Everybody loves. Todo mundo adora ir à praia. Então, como é que é feita a question tag? Eu vou usar para esse pronome daqui, ó. Que ele está indicando que eu vou usar esse. Então, o que é que eu vou usar? O do mais o not, porque aqui está afirmando. Então, don't pay. Se, no entanto, o pronome indefinido usado for not, veja que ele não está aqui, ó. Not significa nada, ok? Ó, aqui eu tenho everybody, everyone, somebody, someone, nobody e no one. Mas ele está dizendo, se o pronome for not, deve ser utilizado o pronome pessoal it, porque aqui dá a ideia de plural e aqui dá a ideia de quê? De singular, né? Então, nothing is going right. Nada está dando certo. Aí, is it, né? Por que aqui não pode ser... professor, mas aqui está afirmando, né? Essa frase está afirmando. Por que a question tag está afirmando? Tá, não. Esse nothing já é um pronome indefinido negativo. Ó. Observe que ele já tinha negação aqui, ó. Olha a negação. No. Então, se está negando aqui tem que ser afirmando. Isso é só para efeito de um aprofundamento de regra. Só entender que a partícula no já é negativa. Agora, quando a question tag vier com o pronome mais o verbo to be na negativa. Ó, quando o sujeito da frase anterior à vírgula, eu, e o verbo acompanha esta forma afirmativa, em vez de usar a flexão M, a tag question usa feita com are. Aqui foge um pouquinho do padrão. I am too tall. Eu sou muito alto. Tá? Eu sou tão alto. Então,
Se eu fosse fazer a negativa, eu queria pegar o auxiliar, que é ficar eminent, e não existe. Então, o que é que há? Uma adaptação. Por que é estranho? Porque are é usado para os pronomes you, we e we, e não para I. Mas nesse caso aqui, está justificado. Ó. Se eu tiver a sentença inicial na afirmativa, o pronome for eu, e o verbo for to be, não dá para fazer a negativa do jeito que fez. Essa grafia vai ser mudada, entendeu? Então, observe que essa aplicação só acontece na afirmativa. Se for negativa, volta tudo ao normal. Olha aqui. I'm not too tall. Eu não sou muito alto. Aqui já está, como aqui está negando, ó. Veja que aqui está negando, ó. Então, o que é que eu fiz aqui? Só coloquei o auxiliar, ó, e depois o sujeito. Então, a restrição é para quando tiver a sentença inicial na afirmativa. Estando na negativa, não tem problema nenhum, tá bom? Então, minha gente, o que falta é só na próxima semana encaminhar o complementozinho do assunto para vocês e já dizer qual é a atividade que vocês vão fazer com esse assunto para encerrar praticamente o ano letivo para quem está com tudo em ordem, quem não precisa ir para recuperação com essas coisas. Na próxima semana eu já digo o que é que vocês vão me entregar com relação a esse assunto que vai valer como prova, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, conto com a participação, não deixa de enviar esse material exatamente agora que a gente está praticamente concluindo o ano letivo, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.